ajuda a si mesmo são expressões da cultura, da popular brasileira sobre a ação de Deus na vida das pessoas. A ideia é que Deus ajuda certos tipos de pessoas. Deus ajuda quem acorda tarde e vai trabalhar? Não. Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem quer bem, quem quer mal. Não. Deus ajuda quem quer viver bem. Deus ajuda quem não ajuda a si mesmo? Não. Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. A nossa cultura brasileira é inundada por essa visão de que Deus ajuda com resposta. E não só a cultura brasileira, as religiões do mundo inteiro pensam assim. Você pega o judaísmo. Se você guardar a lei, você vai ser declarado e aceito diante de Deus, declarado justo. Pega o islamismo. Se você observar os 5 pilares da fé islâmica, talvez Allah irá te salvar. Pega o espiritismo. Pela prática da caridade, pelas suas obras, você vai reencarnando e evoluindo até você ser um espírito descorpóreo e alcançar a perfeição. Pega o budismo. Se você viver uma vida correta, você vai reencarnar até você se tornar um com o todo, encontrando o nirvana. Pega o cristianismo popular, distorcido. Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. A visão da nossa cultura de forma geral é que a ajuda de Deus é uma resposta à iniciativa do homem. A ajuda de Deus é uma resposta à iniciativa do homem. Mas não é assim que nós vemos na Escritura. E eu quero ver com vocês como o cristianismo afirma algo diferente disso através do texto de Tito 3, de 3 a 8. Como Paulo entende essa relação das nossas obras, da nossa vontade com a salvação? Tito 3, de 3 a 8. E se você não está acostumado a abrir a sua Bíblia, você pode ver no sumário onde Tito fica na seção do Novo Testamento, no último quinto da Bíblia. Se você achar Tito, você vai ver que os números grandes são os capítulos e os pequenos os versículos. Nós vamos ler o capítulo 3, 3 grande, e os versículos, os números pequenos de 3 a 8. E enquanto você abre, deixa eu explicar um pouquinho o contexto para você, o que está acontecendo aqui. Paulo enviou Tito como um dos comissários dele, assim como Timóteo, para uma ilha chamada Creta. Tito tinha que colocar as coisas em ordem. Parece uma tarefa muito fácil. Imagina o apóstolo Paulo, deixa lá, olha, Tito, eu deixei você para arrumar as coisas. Então as coisas não estavam arrumadinhas. O que estava acontecendo? Paulo estava preocupado que tinha surgido vários falsos mestres que, apesar de afirmar conhecer a Deus com a boca, as práticas e as ações deles negavam que eles conheciam a Deus. Paulo está altamente interessado, então, na vida cristã. E é isso que ele quer que Tito vá certificar. Que a vida cristã deve ser uma vida marcada por santidade, piedade e caridade. Paulo vai falar para Tito constituir presbíteros, só que os presbíteros ou os pastores têm que ser irrepreensíveis, tem que ser modelo de piedade para a congregação. No capítulo 2 você vai ver Paulo falando que os senhores e as senhoras, os moços e as moças, e até mesmo servos e empregados tinham que viver de tal forma que a vida deles fosse como podemos dizer, um embelezamento da doutrina de Deus. Em tudo, tornar a doutrina da salvação de Jesus Cristo atraente para as pessoas. Eles deviam viver dessa forma. No começo do capítulo 3, Paulo vai falar sobre a vida pública do cristão. Que nossa vida pública também tem que ser uma vida de obediência, não é para ser agitadora, é para trazer paz. Ou seja, em tudo, na nossa vida particular, na nossa vida familiar, na nossa vida na igreja comunitária, na nossa vida da sociedade em geral, o cristão é chamado para ser diferente, para viver uma vida correta, uma vida justa. Agora, a grande questão é, qual é a base disso? Se você parar para pensar, tirando algumas
religiões extremas por aí, a grande maioria das religiões vai falar que o homem tem que viver uma vida correta, certo? Qual é a diferença que nós vemos no cristianismo proclamado por Jesus e seus apóstolos disso? E eu acho que a resposta está no nosso texto de hoje, em Tito 3, de 3 a 8. Vamos ler. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças a afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. O nosso texto, ele mostra a incrível graça e bondade de Deus em contraste com um mundo culpado, um mundo corrupto, um mundo em crise. Há uma esperança para um mundo em crise, só que essa esperança não se encontra no mundo. Nós vemos o que ele fala sobre o mundo e a situação não parece ser muito animadora. Paulo vai traçar o mundo como exemplos e vai mostrar que esse mundo, ele é tanto culpado diante de Deus, como ele está corrompido em seu coração. Veja o versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Perceba que Paulo aqui está falando de todo mundo. Ele fala no geral. Ao ele falar nós também, outrora, ele aqui está incluindo o mundo, no também, mas nós que hoje professamos a Cristo, outrora vivíamos dessa forma. Paulo e Tito e a humanidade inteira está aqui descrita por Paulo. Não é restrito a um grupo, não é restrito a uma nação, não é restrito a certa religião, mas todo ser humano é descrito aqui como Paulo ilustra. É assim que Paulo ilustra a humanidade sem Cristo. O primeiro termo que ele vai usar é nécio. Não é um termo que a gente usa muito hoje em dia. A gente poderia falar tolo. A marca da humanidade sem Cristo é tolice. Agora, a tolice na Bíblia é um pouquinho mais profunda do que nós chamamos na vida corriqueira. A tolice na Bíblia não é só a pessoa que faz burrada. Tolice na Bíblia, ser nécio, é alguém que não teme a Deus. Alguém que não teme verdadeiramente o Deus verdadeiro. Alguém que é guiado pela sua própria mente, ou pela mente de homens, ou pela mente de ídolos. É alguém que troca o lugar do Deus verdadeiro acima de todos por outra coisa. Nécio é aquele que não entendeu o respeito reverente que nós devemos a Deus a cada segundo da nossa vida. Esse é o nécio na Escritura. E isso não significa que a pessoa não é religiosa. Se você ler Provérbios, os Salmos, o tolo e o nécio é repetidamente representado por pessoas que buscam outros deuses, que buscam outras religiões. O segundo termo que Paulo vai usar é desobediente. Quando nós vivemos segundo nossa própria mente, segundo nossa própria concepção de certo e errado, nós vamos traçar um caminho em desobediência a Deus. É não só uma desobediência pontual, mas Paulo aqui está falando que a vida do ser humano sem Cristo é uma vida de constante desobediência a Deus.
É uma vida de constância e inimizade a Deus, apesar das pessoas não pensarem nisso. Deus, principalmente em nosso país religioso, com tradição católica romana, é alguém que nos ama, é alguém que a gente está de bem com, apesar de nós vivemos uma sociedade altamente caótica, pecaminosa, sensual e com tantos outros problemas. Mas mesmo assim, Deus é brasileiro? Não. Apesar de toda a corrupção no nosso país, nós queremos Deus do nosso lado. Só que o próximo termo que Paulo fala mostra que não. Paulo nos chama de desgarrados, como a ovelha que sai do meio do curral, como a ovelha que se desliga de algo. Nós fomos desgarrados de Deus. Nós vivemos uma vida longe de Deus. É difícil falar de uma vida longe de Deus em um país tão religioso, mas é isso que Paulo fala. Nossa vida, por nós sermos tolos e ouvirmos a nossa própria voz, ou a voz de homens ou de ídolos em vez de Deus, e por obedecermos não a Deus, mas nossa própria vontade, a consequência é que nós estamos separados de Deus. Deus não é primeiro e sobre todos. E o resultado disso Paulo vai falar no próximo termo. Nós vivemos então, se não estamos servindo a Deus, nós vamos servir outras coisas. Nós vamos ser escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Quando o homem não está em temor reverente servindo a Deus, quando ele não considera Deus sobre tudo e não o obedece, a consequência é que ele vai viver obedecendo os seus impulsos, seus prazeres e as suas paixões. Agora, não pense que essa escravidão é uma escravidão onde o homem é um pobre coitado, que eu tenho que pecar, mas eu não queria. Não, é uma escravidão voluntária. É um amor às trevas. É uma busca constante desse alvo de paixão e prazer. É satisfazer todos os meus desejos e todos os meus prazeres. E a consequência dessa vida, Paulo vai trazer, de quem vive como escravo de toda sorte de paixões e prazeres, é uma vida de malícia e inveja. Por quê? Porque quem busca o prazer não aguenta ver o outro com um prazer maior que o seu. Pega as revistas de viagem, elas são puramente baseadas na inveja. Você olha aquilo e você deseja. Nós olhamos para pessoas mais felizes que a gente e a gente inveja. Nós vemos alguém recebendo uma promoção e nós ficamos invejosos. E às vezes maliciosos, pensando em formas de como tirar aquela pessoa daquela posição, porque ela não merece, eu mereço. Eu mereço estar lá. E a consequência de tudo isso, Paulo vai falar que é uma sociedade marcada pelo ódio. Nós somos odiosos, odiando-nos uns aos outros. Percebe como é uma escada que vai descendo? O nécio que não considera Deus é o desobediente que vive em rebeldia, que é alguém que vive longe do caminho de Deus, que é alguém que então vira escravo das paixões e dos prazeres, que é alguém que então vive uma vida de malícia e inveja, que é uma sociedade de ódio. Ódio é uma palavra dura, né? Ódio é uma palavra difícil. A gente não odeia, a gente não gosta. A gente não odeia, a gente considera o outro em 10º lugar. A gente não odeia, a gente ignora. Mas Paulo fala que isso é ódio. Agora a pergunta é, essa descrição de Paulo representa a sua vida? Representa a minha vida? Representa a nossa vida e a vida do ser humano? E olha que interessante, quando Paulo fala nós também, Paulo está mostrando algo incrível. Paulo está falando eu, Paulo, fariseu dos fariseus, eu, moralista sobre tudo, que guardava cada centímetro, eu achava, da lei, cada tio e cada vírgula. Eu, Paulo, que jejuava, que vivia uma vida religiosa, dedicada. Eu, Paulo, sou descrito assim. Paulo não está tirando os religiosos daqui, Paulo está incluindo os religiosos nessa descrição. Só que a pegada é que o religioso,
Ele vai, em vez de considerar o caminho de Deus, ele vai traçar o caminho da idolatria, o caminho dele próprio. Em vez de obedecer à lei do Senhor, ele vai criar mandamentos e formas de obedecer à tradição de homens. Em vez de andar junto a Deus, a culpa vai levar ele a viver uma vida longe de Deus. E ele vai viver escravizado pelo desejo de querer ser, de clamar com seu peito cheio: obrigado, ó Deus, eu te louvo porque eu não sou igual àqueles miseráveis. É uma vida escrava da paixão e do prazer, chamado orgulho religioso. Mas não só Paulo, mas Tito, o pagão. Tito, que era gentil. Tito, que provavelmente vivia nas festas sensuais e promíscuas do templo. Não só o religioso, mas também o que vai para a balada. O que vive em torno dos seus próprios prazeres. E aqui nós podemos pegar todos os exemplos. Nós podemos pegar até o exemplo que vem à nossa mente como cristãos, que é o drogado e que vai para o prostíbulo toda semana. Ou nós podemos pegar a vida de prazeres da classe média, chamado o ídolo conforto. A minha casa mais confortável, o meu carro mais confortável, uma viagem mais confortável e a escravidão ao paixão e o prazer chamado vida boa. Paulo fala que todos nós estamos nessa condição. Analise seu próprio coração. Paulo fala que nós somos nécios. A sua vida sem Cristo é marcada por uma vida que busca a Deus e considera a Deus a cada segundo sobre todas as coisas, ou você faz as coisas que sua própria mente lhe guia. Você busca em cada decisão, em cada passo, ouvir o que Deus falou através de Jesus e foi registrado na Escritura, ou você segue a sua cultura e a cultura do seu país. Paulo nos fala desobediente. A sua vida, a minha vida, será que ela é marcada por uma crescente obediência a Deus, ou um crescente desobedecer a Deus, um crescente inimizade contra Deus? Paulo nos fala de desgarrados. A sua vida é marcada por um viver próximo a Deus em oração ou longe de Deus, não considerando um ateísmo, digamos, prático, pragmático. Eu sou cristão aos domingos, religioso aos domingos, mas a semana Deus não influencia nada na minha vida. Ou escravo de toda sorte de paixões e prazeres, conforme eu falei. A sua vida é marcada por buscar satisfazer os seus desejos ou buscar o reino em primeiro lugar. A sua vida é marcada por satisfazer confortos na vida ou prazeres alucinantes. Vivendo em malícia e inveja. A sua vida é marcada por contentamento, quer você esteja no pouco ou no muito, ou por insatisfação e inveja pelo que os outros recebem. Por fim, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A sua e a minha vida, elas são marcadas por um amor ao próximo como a nós mesmos, buscando o bem do próximo como a gente já busca o nosso, ou nós colocamos o próximo em quinto lugar quando a gente achar que tem tempo para isso. E se você for sincero, você olhar para o seu coração, se eu for sincero e olhar para o meu coração, a resposta que eu vou ter que dar é: realmente a Bíblia faz um bom juízo sobre a humanidade. Na verdade, a Bíblia eu acho que é um dos poucos, se não o único livro que representa a humanidade da forma correta e plena, com certeza só o único livro. Se você não acredita, nós pensamos na humanidade como algo bom. Pega a história da humanidade, amigos. A história da humanidade prova que o nosso coração é marcado por guerra e ódio. A história da humanidade não é uma história de paz, é uma história de morte, de assassinato. A história da nossa sociedade é marcada por uma sociedade de ódio, de divisão, seja de classe, seja de etnia, seja de raça, seja de qualquer coisa que a gente crie para trazer divisão na sociedade. Seja de perspectiva política, que é a grande questão hoje em dia. É uma sociedade marcada pelo que é chamado de ódio do bem. Eu sou bonzinho e odeio você. E dos dois lados, tá? Não só a esquerda nem só a direita. É uma sociedade marcada por considerar o próximo, o outro do outro lado da cerca, como lixo. Como
merece morrer. E pega a nossa humanidade hoje em dia, desesperadamente tentando aliviar a consciência culpada, seja através de sacrifícios para ídolos, principalmente nas regiões orientais, seja através de buscar o sacerdote secular que muitos buscam hoje em dia, o sacerdote ateu que muitos buscam, que chama psicólogo, que vai falar que a culpa não é sua, a culpa é dos outros. É uma forma secular de aliviar a consciência pesada. O pecado que eu e você cometemos mostra claramente que nós temos problemas diante de Deus. Nós temos um coração corrompido pela maldade e pelo pecado. O coração do homem não é no fundo bom, mas é no fundo corrupto. E a consequência disso é que um coração corrupto não se interessa pelo bem, mas pelo mal. E por isso o homem sem Cristo não busca a Deus, não deseja a Deus, e nem quer obedecer, e nem pode obedecer a Deus. E nós também temos nossa ficha culpada. A lava-jato espiritual de Deus não tem inocentes, a não ser um, que é Cristo. Todos nós estamos culpados em nós mesmos, e por causa disso nós estamos separados de Deus, e por causa disso nós merecemos o juízo de Deus. Agora, se a gente para aqui, as coisas não parecem muito promissoras para a humanidade. O futuro do homem não parece muito brilhoso. Se a gente parar aqui, diante do que a Bíblia fala sobre o homem, se Deus for ajudar quem ajuda a si mesmo, Deus não vai ajudar ninguém. Se Deus for ajudar quem cedo madruga para pensar na sua vida espiritual verdadeira diante de Deus, Deus não vai ajudar ninguém. Mas sempre tem nesses textos maravilhosos aquele mas. O pastor Valdir falou, aquele porém, aquele outrora, antes. Paulo fala, algo mudou. Tito, eu e você não somos mais assim. Eu e você agora somos diferentes. O que mudou, Paulo? O que mudou, Tito, na vida de vocês, que vocês não são mais marcados por isso? Será que você, Paulo ou Tito, reuniram bastante força de vontade para viver uma vida reta? Será que você, Paulo e Tito, buscaram uma vida de melhoria constante até chegar na perfeição? Será que você, Paulo ou Tito, decidiram viver uma vida que vai ser aceita por Deus? A resposta de Paulo é não, não e não. Não está em mim, não está em você, Tito, não está em vocês. A resposta de Paulo para a mudança na vida dos crentes encontra-se somente em Deus e na graça de Deus. E nesse texto nós podemos ver uma inundação da graça de Deus. Nós podemos ver a graça agindo em 5 pontos da vida cristã. Nós podemos ver a graça de Deus na iniciativa da salvação, a graça de Deus na regeneração da salvação, a graça de Deus na justificação na salvação, a graça de Deus na glorificação e, por fim, a graça de Deus na santificação. E eu quero ver isso rapidamente com vocês. Se nós somos tão corruptos como a Bíblia fala, se nosso coração é tão mau como a Bíblia fala, nós não buscamos a Deus. A salvação então não vem por uma iniciativa do homem primeiro buscar a Deus e Deus vem em resposta. A salvação vem em Deus agindo primeiramente. Veja o que Paulo fala no versículo 4. Mas, quando da parte de Deus, não da parte nossa, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Não quando os homens fizeram algo, mas quando Deus fez algo. Quando Deus tomou a iniciativa em mostrar bondade e amor. Quando Deus vê essa humanidade caída, imerecida, e Ele age em amor. E a gente precisa mudar a nossa visão sobre a humanidade. Muitas vezes nós pensamos no ser humano como a princesa da Disney, bela, maravilhosa e que merece virar rainha. Essa não é a pintura que a Bíblia faz da humanidade. A pintura que a Bíblia faz da humanidade é muito mais parecida com o orc do Senhor dos Anéis. Sabe aquele que você fica feliz quando morre?
Você fala, justiça foi feita, o mal foi exterminado. Agora, diante disso, olha quão mais bondoso é nosso Deus. Em vez de vir e julgar o que era merecido ao homem, Deus vem em Jesus Cristo mostrar bondade e amor para essa humanidade caída. Essa é a graça de Deus. Jesus vem e manifesta essa bondade, esse amor de Deus. Deus vem ao resgate. Deus não manda terceiros, Ele mesmo vem resgatar esse humano caído. E não só na iniciativa da salvação tem graça na regeneração também. Veja o versículo 5 e o versículo 6. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo continua, o diferencial entre a vida daquele que não era cristão e daquele que é cristão agora está em Cristo Jesus. O antes e o depois não é uma maquiagem, não é o Extreme Makeover, não é o programa da GNT que vai trocar de roupa, fazer o cabelo e a maquiagem. A diferença que Deus traz na vida do cristão não é externa meramente, é uma mudança no coração. O Espírito Santo é derramado sobre nós e Ele faz duas coisas na vida do cristão: Ele regenera e Ele renova. E Paulo chama isso de um lavar, não do corpo externo, mas do nosso coração corrompido. O Espírito Santo, a Bíblia fala, é derramada generosamente. Deus, eu falo que é o tio Patinhas, não egoísta da graça, que derrama das suas riquezas e dos seus tesouros de graça sobre a humanidade. Ele tem tesouros e tesouros de graça e Ele derrama generosamente. Como Lutero bem disse, o amor de Deus não encontra, mas cria para si o que Ele ama. Deus não busca no homem algo para encontrar, Ele cria no homem aquilo que Ele quer encontrar. E aqui então o Espírito Santo vem e Ele regenera, Ele lava por dentro e Ele dá uma nova vida, uma nova geração aos cristãos. Ele faz nós nascermos de novo. Nós não mais somos nascidos da carne, do pecado e do mal. Não mais somos só semente de Adão. Agora nós somos filhos do Deus Altíssimo, que nos gerou com semente corruptível. Nós nascemos de novo, não da carne, mas do Espírito. O cristão recebe um novo começo. E esse é o segundo passo, uma renovação. É um lavar que nos renova, que nos torna novo, porque antes nós estávamos perdidos, longe, sujos. Mas agora, Paulo fala que nós somos nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você já viu aqueles programas da Home and Health, onde as pessoas fazem uma casa nova para uma outra pessoa, e a pessoa se emociona porque recebe uma casa nova. Para o cristão, Deus fez uma casa nova para Ele mesmo, no seu coração. Deus pegou o seu coração e fez uma mudança radical. Mas não só graça na regeneração, nós vemos também graça na justificação. Se o pecado corrompeu o nosso coração e Deus nos dá um novo coração, o pecado também nos tornou culpado diante de Deus, de um Deus justo. Nós temos uma ficha, meus amados, longa, que não cabe em uma folha de A4. Provavelmente não cabe em nenhum dos livros da terra, nem naquela compilação das leis tributárias do Brasil, se você já viu aquele livro enorme que criaram. A nossa lista de pecado é gigantesca. E o que a gente merece pelo nosso pecado é condenação. Se Deus é o justo juiz que executa a justiça, Ele vai condenar o mal. E a gente entende muito bem isso quando a gente pensa em Deus condenando o estuprador.
Deus condenando a figura encarnada do diabo na mentalidade popular, que é Hitler. Deus condenando todos os ditadores que mataram milhões de pessoas. Mas e Deus condenar você? Será que o seu pecado não merece condenação? Só que Deus, em sua graça, em sua incrível graça, em sua maravilhosa graça, também lida com a nossa culpa. Veja que o versículo 7 diz: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça. Ser justificado é naquele último dia, quando Deus julgar vivos e mortos. Em vez de ele bater o martelo e falar culpado, ele vai bater o martelo e falar justo. Não só inocente, justo. Não só sem pecado, mas com justiça. Agora sejamos sinceros, como isso pode ser? Olha para a sua vida, olha para a minha vida. Nós que a cada momento pecamos, que vivemos no pecado como o peixe vive no meio da água. Como que Deus pode falar que um culpado é justo sem ele ser pior que alguns tribunais brasileiros? E a resposta está em Cristo Jesus. Nós não somos justificados por obras, porque é impossível sermos justificados pelas obras. Nós somos justificados por graça, justificados por graça, não por atos de justiça por nós praticados, mas por atos de justiça que alguém praticou, que não foi nós, Cristo. Então, em certo sentido, nós somos justificados pelas obras, sim, mas não nossas, as obras de Cristo. Ele, na cruz, tomou sobre nós, aqueles que creem, o nosso pecado, a nossa condenação, a nosso juízo, o inferno que nós merecíamos sofrer eternamente, cada um dos nossos micro-infernos colocados sobre o ombro de Cristo na cruz. Mas também na cruz, naqueles que creem, a justiça de uma vida perfeita de Jesus, sem nunca ter desobedecido uma vírgula da vontade do Pai dele, foi colocado sobre aqueles que creem. Graça. A ponto de Deus olhar para você que crê e falar: justo, eu declaro você como justo. Lutero expressa tão bem isso daqui. Ele fala o seguinte: Tu, Senhor Jesus, és a minha justiça, mas eu sou o teu pecado. Tu tens tomado sobre ti o que é meu, e deste a mim o que é teu. Tu tomaste sobre ti o que não eras, e me deste aquilo que eu não era. O cristão, ele recebe uma nova vida, mas ele recebe uma nova sentença, justiça. Agora Deus, na sua graça, continua. A graça não para, a graça avança. Ela não só lida com o nosso passado, ela lida com o nosso futuro também. Veja o versículo 7 novamente. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. O alvo de Deus nos dar uma nova vida, nos regenerando, nos renovando, o alvo dele nos justificar pela graça, é que no último dia, depois que ele declarar justo, nós não só vamos tornar aceitos por ele, mas herdeiros dele. Quem herda o que Deus possui, herda todas as coisas. Nós vamos ser co-herdeiros com Jesus Cristo. Não só meros pessoas que foram perdoadas e fica aí separado, mas filhos recebidos no amor do Pai e que receberam a completa herança que Jesus recebeu. Aquilo que é de Jesus é daqueles que estão em Jesus. Se ele recebeu o reino, nós vamos reinar com ele. Se ele recebeu a ressurreição dos mortos, nós vamos receber corpos glorificados. Se ele vai viver eternamente em reinado e glória e alegria, nós vamos viver eternamente em plena alegria, glória e justiça diante de Deus. Esse Deus tão gracioso, ele pega aquele orc do Senhor dos Anéis que merecia morrer, transforma num filho, transforma num herdeiro. Essa é a graça do nosso Deus. Nós que éramos baratas morais,
que merecíamos ser detetizados pela ira de Deus, fomos transformados em príncipes e princesas do rei. Essa é a história da Bíblia. Não a princesa que merecia o trono, mas o mal que foi salvo. E que esperança que é essa que nós temos em Deus, então? Esse texto nos ensina, meus irmãos, que se for pelas nossas próprias obras, que se for pelo nosso próprio fazer, nós estamos perdidos. Nós somos corruptos e culpados. Nosso coração está corrompido e nosso futuro condenado em nós mesmos, tanto religiosos quanto irreligiosos, tanto moralistas quanto hedonistas, todos estamos perdidos. E o que faz uma mudança nessa situação não é a vontade do homem, não é madrugar cedo, não é quem se ajuda a si mesmo. A mudança que acontece aqui é a mudança que Deus vem salvar em graça. Deus ajuda quem não tem condições de se ajudar. Deus ajuda quem jamais poderia ajudar a si mesmo. Deus ajuda aqueles que declaram: eu sou pobre de espírito. Eu, nesse banco imobiliário da vida espiritual, fali. Eu não tenho um centavo. Eu careço só da sua misericórdia. É esse que Deus ajuda. Esse Deus Trino toma iniciativa e vem nos salvar, e através de Jesus Cristo morrendo na cruz, nos justifica pela graça, e através do derramado Espírito nos dá uma nova vida, um novo coração, um novo começo, e nos dá um futuro glorioso para olhar para frente, onde nós vamos viver com Deus eternamente e seremos seus herdeiros. Então minha pergunta para alguns de vocês é: você se sente culpado? Você se sente sujo? A sua consciência te condena? O seu coração, você sente que ele está enlameado pelo pecado? As religiões do mundo não vão te ajudar. O judaísmo vai falar: faça isso, isso e isso, e você poderá ser salvo. Agora vá e faça. O islamismo vai dizer: faça isso, isso e isso, e você poderá ser salvo. Agora vá e faça. O budismo vai dizer: faça isso, isso e isso, e você poderá ser salvo. Agora vá e faça. O espiritismo vai falar: faça isso, isso e isso, e você poderá ser salvo. Agora vá e faça. O cristianismo diz: Jesus fez isso, isso e isso. Creia e você será salvo. Agora venha. Se você está aqui hoje, sendo você moralista religioso ou aquele que se entrega aos prazeres, e você ainda não descobriu essa salvação que há em Cristo Jesus, hoje é dia de você receber Jesus através da fé, de colocar a sua confiança não nas suas próprias obras para te salvar, não de fazer por merecer, mas confiar que Jesus fez por merecer. Colocar a sua confiança que o que Ele fez naquela cruz é suficiente para me salvar. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso acrescentar nada à salvação que Jesus provê. O que Ele fez, basta. O que Ele fez, basta para purificar a minha consciência culpada. O que Ele fez, basta para limpar esse meu coração sujo. O que Ele fez, basta para me limpar e me perdoar e me justificar. Agora, se você está aqui e já crê em Cristo Jesus, eu quero primeiro relembrar você desse evangelho que nós cremos. Talvez você, com o tempo, voltou a se sentir culpado e sujo. Parece que o pecado muitas vezes está vencendo a batalha. E eu quero lembrar que aquilo que Deus fez está feito. A sua dívida já foi paga. Não tem nada que separa você do seu Deus. Não tem um pecado que separa você do seu Deus que já não esteja coberto pelo sangue de Cristo. Não tem uma ação que você vai tomar nessa vida que já não esteja cravada na cruz e perdoada. E se você muitas vezes pensa: eu creio, mas eu não mudei, eu vejo tantas falhas em mim ainda. O que Deus fez, Ele fez.
E Deus te deu um novo coração, senão você jamais saberia que seu pecado é um incômodo. Você não mais luta contra o pecado como um derrotado. Você não mais luta contra o pecado como alguém vendido ao pecado e escravo do pecado. Você luta contra o pecado como alguém livre e perdoado. Você luta contra aquele pecado que parece incomodar você tanto, que você luta e luta e luta e luta, e talvez vai lutar pela vida inteira, não mais como alguém derrotado, mas como alguém vitorioso em Cristo Jesus, cujo fim já está certo, herdeiro, cujo Deus já falou: eu garanto o seu futuro, confie em mim. Essa graça tem implicações na nossa vida de santificação hoje, amados. É a graça que é a única força, a única motivação e a única capacitação que vai levar a pessoa e o cristão a viver uma vida de boas obras. Porque toda outra boa obra que é feito não diante da justificação é feito para a glória própria, para merecer, e isso não é amor, é egoísmo. É só quando nós entendemos que nós já fomos justificados e aceitos por Deus, não pelas obras, que nós podemos amar o próximo para o bem dele e não para o nosso. A graça é a única coisa que vai colocar a sua santificação no trilho certo, não no trilho da religiosidade, mas no trilho do Evangelho. A graça vai nos lembrar que nós já fomos aceitos por Deus. Então, quando você peca, cristão, não fique longe de Deus. Deus não quer que você faça nada para se acertar com Ele. Ele já fez, venha. Você não precisa ler um pouquinho a Bíblia, orar um pouquinho, jejuar um pouquinho para que Deus me aceite de novo. Pare de menosprezar a incrível graça de Deus. Ele já fez, venha até Ele e confesse seu pecado. Ele não está esperando você com uma cara carrancuda. Ele, como o pai do filho pródigo, está correndo em sua direção. A graça também nos dá uma nova vida. Parte da nossa santificação é crer no que Deus fez. E você precisa crer que Deus já deu uma nova vida para você. Deus já deu um novo coração para você. Deus já deu uma novidade de vida e regenerou você. Você não é mais escravo do pecado. Para de ouvir a mentira de Satanás. Você não é escravo de nenhum pecado. Nenhum pecado te domina. Você, pelo Espírito, pode mortificar o pecado e andar como Jesus andou, amar como Jesus andou. Se é pelo Espírito, não é pela sua força. Então clame, meu irmão, em oração, para que Deus derrame mais do Espírito. E agora, se Deus também te prometeu um futuro certo pela graça, se você já é herdeiro de Deus, não por nada que você fez por merecer, você não juntou nada na herança divina, porque Deus já possui tudo, você já recebeu a herança de Deus. Eu quero falar para vocês que a graça vai levar você a parar de se apegar com as coisas deste mundo, a parar de viver escravo dos prazeres, do conforto e da carne. Você tem um futuro glorioso que nenhum rei, nenhum presidente neste mundo viveu ainda. Os homens deste mundo acumulam ouro, você vai pisar em cima deles. Os homens deste mundo acumulam propriedades, você vai herdar o mundo. Para de se apegar com mesquinhez aos tesouros dessa terra e passa agora a se libertar desses grilhões e investir a sua vida e o seu tesouro e o seu esforço e os seus recursos no tesouro que está lá nos céus, lá onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. A graça vai te ensinar que mesmo que você não for o profissional que você queria ser, mesmo que você não alcance o status de vida que você queria alcançar, você tem uma herança eterna em Cristo. E isso é maravilhoso, porque a graça de Deus vai falar: se você é pobre ou se você é rico, vocês têm a mesma herança em Deus. Pobre, venha, tem um tesouro separado para você.
Rico, venha. O seu tesouro aqui na terra para você investir. Tem algo melhor para você. Meus amados, a graça de Deus, como um rio, nos transborda e flui. Não é pelas nossas próprias obras. Então, não passa pela sua mente: eu não mereço. É fato isso. Você não merece. Isso é um fato que a Bíblia já fala. Então não pense: se você soubesse tudo o que eu fiz na minha vida, Deus jamais me aceitaria. Ou se você soubesse como eu me sinto tão sujo, como que eu vou chegar na presença de Deus? E Deus fala para você: eu sei. Eu sei. E eu já providenciei para você um banho na sua alma. E eu já paguei a sua dívida. Só vem. Então vamos a Ele em oração. Senhor, nós queremos Te louvar. Que graça é essa? Que graça é essa que recebe ímpios, pecadores, injustos, corruptos e corruptores, culpados e condenados, e os torna príncipes e princesas no reino de Deus, e nos torna herdeiros, nos dá uma nova vida, e troca a roupa suja e rasgada da nossa alma por vestes reais, e tira o nosso coração quebrado e manchado, e nos dá um coração novo, e nos enche do Espírito que nos santifica. Ajuda-nos a crer, Pai. Nós cremos, mas como é fraca a nossa fé. Porque se eu entendesse isso, se meus irmãos entendessem isso, nós certamente veríamos em novidade de vida. Mas a correria deste mundo, os espinhos, Senhor, dessa terra, pressionam tantas vezes a nossa frutificação. Poda, Senhor, para que possamos dar mais frutos, para que a sua graça seja mais visível nesta terra. Em Cristo Jesus oramos.